Se hoje alguém te olha estranho quando você fala do seu sonho, se fazem silêncio, mudam de assunto ou desacreditam, desmerecem, isso não significa que a sua ideia é ruim. Significa apenas que ela ainda não tem aplausos e quase ninguém acredita em algo antes de virar sucesso. E esse vídeo é sobre isso. Existe uma dinâmica silenciosa que governa quase tudo que a gente chama de apoio. No começo, as pessoas não olham para o que você está tentando construir, elas olham para o risco que você está assumindo. E risco, para quem está de fora, parece irresponsabilidade. Porque o mundo não respeita intenção, respeita prova. E prova no imaginário das pessoas tem forma: dinheiro, agenda cheia, seguidores, aplauso, convite, status, algum carimbo dizendo que você não está brincando. Enquanto isso não aparece, o seu esforço não é visto como esforço, é visto como teimosia. E não é que as pessoas sejam cruéis o tempo todo, é que elas são treinadas a confiar no que já foi validado. Por isso, quando você diz, eu vou ser DJ, eu vou ser criador de conteúdo, eu vou empreender, a frase que chega no ouvido delas não é essa. O que chega é, eu vou passar vergonha até dar certo, se der certo. E quase ninguém quer se associar a algo que pode virar motivo de piada. As pessoas não querem errar junto com você, elas só querem acertar perto de você. E aí acontece o pior tipo de solidão, que não é a ausência de gente, é a presença de gente que te olha como se você tivesse atrasado na vida. É aquele silêncio que pesa, a pergunta disfarçada de conselho, tá, mas e o trabalho de verdade? A risadinha que vem com, é legal, né, mas você tem algum outro plano? Como se todo sonho fosse, por definição, uma ameaça ao bom senso. E tem um detalhe que quase ninguém percebe: o respeito não chega quando você vira o melhor. O respeito chega quando você vira consistente. Quando você começa a aparecer de novo, de novo, de novo, de novo. Quando você para de ser uma ideia e vira uma rotina. E aí o mundo começa a recalcular quem você é. No início, você é alguém que quer, depois vira alguém que está tentando, e só bem depois você vira alguém que faz. E é nessa transição que muita gente quebra. Porque entre querer e fazer existe uma fase em que você trabalha muito e parece que não está acontecendo nada. Você melhora, mas ninguém vê. Você investe, mas ninguém aplaude. Você dá o seu melhor e recebe um vazio. Você dá o seu melhor e recebe um vazio como resposta. E aí que mora a armadilha. Você começa a medir seu valor pelo barulho externo. E se não tem barulho, você acha que não tem valor. Só que o começo verdadeiro é silencioso mesmo. Quase todo mundo que chegou em algum lugar passou por essa fase, em que parecia ridículo aos olhos dos outros. E não porque era ridículo, mas porque ainda não tinha resultado para legitimar. Quando você escolhe algo que não vem com um rótulo social bonito, as pessoas não sabem como te encaixar. O cérebro delas ama encaixe, ama padrão, ama previsibilidade. Então, se você sai do roteiro, você vira uma ameaça emocional para quem ficou. Porque, sem perceber, você obriga as pessoas a encarar uma pergunta que dá medo. Se ele está tentando, por que eu não tento? E é mais confortável desqualificar o seu caminho do que encarar essa pergunta. E por isso acontece essa verdade desconfortável. Muita gente até quer te ver bem, só não quer sentir que ficou para trás. Não é sempre inveja consciente, às vezes é defesa, às vezes é insegurança, às vezes é aquela comparação automática que nasce quando alguém perto muda de vida. Porque quando você muda, você mexe na média do grupo. Você quebra o acordo invisível de permanecer igual. Então, o começo vira um teste de identidade, um teste de autocontrole, de maturidade. Você vai ter que aprender a seguir sem aprovação, sem validação, sem plateia. Vai ter que aprender a continuar mesmo quando ninguém entende. E é mais difícil ainda, você vai ter que continuar quando as pessoas mais próximas fingem neutralidade, com um olhar também de julgamento. E aí, um dia, alguma coisa vira.
Você consegue o primeiro trabalho, a primeira oportunidade, você ganha seu primeiro dinheiro com aquilo, vem um convite, um cliente, um elogio de alguém que não tem obrigação de te elogiar, e de repente, o que era loucura vira coragem, o que era perda de tempo vira visão, o que antes era vai arrumar um emprego vira sempre soube que você ia conseguir. É nessa hora que você entende. O mesmo mundo que te ignorou no começo não mudou. Quem mudou foi a leitura que ele fez de você. Porque agora tem prova, agora tem resultado, agora dá para respeitar sem se arriscar. E se você está vivendo essa fase em que parece que você fala sozinho, em que você trabalha e ninguém nota, em que tudo parece lento e meio humilhante, isso pode não ser um sinal de que você está errado. Pode ser só o preço normal de construir algo real, algo que ainda não tem aplauso, algo que ainda não tem legenda pronta. Porque no fim, o que separa quem chega de quem desiste não é talento, é tolerância ao silêncio, é a capacidade de continuar sendo você antes de alguém te chamar pelo nome que você quer ter. Então, se hoje o seu caminho parece solitário, se quase ninguém te apoia, se as pessoas duvidam mais do que incentivam, talvez você não esteja errado, talvez você só esteja no começo. E o começo quase sempre é invisível. Então continue. Não para provar nada para ninguém, mas porque desistir agora faria você concordar com quem nunca acreditou. E uma coisa eu garanto: o aplauso vem depois, mas a coragem é agora e depende de você.